Boa tarde, turma. Hoje nós vamos falarmos sobre a unidade 1, sobre o mundo antigo, né, Mesopotâmia e Egito. Então aqui eu estou mostrando essa imagem, essa é a Cordilheira de Zagros, tá? É a cordilheira que são as mais altas cordilheiras no Irã e no Iraque. Ela tem uma extensão de total de 1.500 quilômetros a partir do noroeste do Irã e aproximadamente correlacionada-se, né, com a fronteira do oeste. Conforme eu falei, né, a Cordilheira de Zagros, né, ela começa no noroeste do Irã e segue aproximadamente fronteira oeste do Irã, enquanto cobria grande parte do sudeste da Turquia, onde esta região, né, é de fronteiras, né, da Gama, segue aproximadamente na costa do Irã, no Golfo Pérsico. Aqui é o mapa, né, falando sobre a Mesopotâmia, né, porque ela é o crescente, aqui é o formato de uma lua crescente fértil porque ela fica, a Mesopotâmia, entre os dois rios, Tigre e Eufrates, ok? A civilização mesopotâmica ela se desenvolveu ao vale dos rios Tigre e Eufrates, onde ela é considerada o berço, né, da cultura ocidental, aonde aqueles povos veem os cálculos, né, astronômicos, vê a escrita e o primeiro código, né, da cidade-estado e muito mais. A Mesopotâmia era uma região fértil porque facilitava a fixação de populações em épocas sucessivas, né, conforme já foi citado, né, conforme os sumérios, acádios, assírios, dentre outros povos que dominaram, né, toda esta zona. Origem da civilização mesopotâmica, palavra vem do grego, significa entre rios, né, abundância de água e terra férteis, né, são os primeiros seres humanos que desenvolveram, né, e se fixaram, né, com um fenômeno conhecido por revolução urbana. As cidades eram protegidas por muralhas, suas construções mais altas eram os templos chamados de zigurates, eram administrados por sacerdotes, né, que detinham o poder administrativo da cidade. Com o tempo, essas cidades foram crescendo e despertando a cobiça das vizinhas, né, onde teve necessidade de separar, né, poder religioso da administrativo e surgem, né, os primeiros comandantes militares. Tá? Entretanto, eram resolvidos com lutas, né? As cidades também começaram a comercializar aquilo que não necessitavam, que eram os excedentes, e isso gerou as primeiras trocas comerciais que se tem notícia. Isso aqui é um mapa de uma outra localização, né, do crescente fértil. Tá mais nítido aqui para vocês observarem, né, a Mesopotâmia entre rios, conhecida como terras entre rios, né, a sua localização. Podemos falar aqui sobre, né, a agricultura, a atividade, né, que fixou ali a raça humana, né, do nomadismo, e como era crescente fértil, eles se destacaram dentro desse desenvolvimento social e político, econômico e cultural das civilizações. Então, foi desde esse surgimento da cidade, do comércio, do alfabeto, da escrita, e aonde houve diversas ferramentas criadas pelo homem. Então, nesse contexto aqui, as civilizações antigas se sedentarizaram, quer dizer, se fixaram em um só lugar. Não foram mais nômades, trocar, não tem necessidade de trocar, porque eles tiveram uma região onde poderiam plantar, né, e se sustentar da produção dos seus próprios alimentos. Então, essa sedentarização ela foi o fulcro necessário para o crescimento das cidades, né? Para o desenvolvimento das antigas civilizações também, onde se destacaram desenvolvimento científico, o progresso tecnológico e outros modos de subsistência. Muitos métodos de agricultura foram utilizados, né, com esse sistema de irrigação e drenagem de pântano que foram se ampliando e propiciando maior desenvolvimento das civilizações, onde muitos historiadores indicam que a região do crescente fértil, né, como a precursora da formação das grandes civilizações, né, denominadas
né, impérios. Atualmente, o Crescente Fértil vem sofrendo com diversos impactos ambientais. Muitas das regiões que antes eram consideradas férteis, hoje foram tomadas pela desertificação, né, tornando-se assim áreas improdutivas e inférteis. Falando novamente das civilizações, né, que desenvolveram nessa região denominada, que foram os sumérios, foram os persas, foram os acádios, assírios e muitos outros, né? Duas grandes civilizações se destacaram aí, que foi a egípcia, né, surgida nas margens do rio Nilo, e a civilização mesopotâmica, desenvolvida nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Os sumérios foi a primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia, né? Povo oriundo, vizinho do Planalto do Irã, que teria sido a primeira cidade dessa civilização. Depois surgiram Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. Cada cidade era independente, né? Governada por um patese, mistura de chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população, cobrando os impostos e administrando as obras para armazenar a água e que seria usado nos períodos de seca, né? Onde eles faziam aquelas, né, a irrigação. As terras eram consideradas propriamente dos deuses, cabendo ao homem servi-los, não só o trabalho agrícola, mas também com a edificação dos zigurates, né, que são aquelas pirâmides. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseado nos costumes e onde eram habilidosos nas práticas comerciais. Por isso, elaboraram a escrita cuneiforme, né, assim chamada, porque era feita com um estilete em forma de cunha que gravavam em placas de argila. Outros povos foram os acádios, né, depois de longo tempo, né, de autonomia. As cidades sumerianas se enfraqueceram devido às lutas pela hegemonia política, né? Aí o enfraquecimento possibilitou a invasão de vários povos semitas, tá? Povos do sudeste da Ásia que falavam a língua semítica, tais como os hebreus, né? Os árabes, etíopes, babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios. Que a cidade mais importante foi Acádio, né, que deu origem ao termo Acádio, por volta de 2330, né, antes de Cristo. O rei Acádio Sargão I, ele unificou as cidades sumerianas, criando aí o império. Sargão da Acádia também era conhecido como Sargão o Grande. Ele foi um rei, né, acádio célebre por sua conquista das cidades-estados sumerianas, tá? Aonde, porém, contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram, né, a permanência deste domínio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. Aqui o primeiro Império Babilônio, recriação da Babilônia com seus jardins e seu portal de entrada azul. Entre os invasores da Mesopotâmia, que derrubaram os acádios, estavam os amoritas, provenientes do deserto árabe, né? Eles se estabeleceram na cidade de Babilônia, na média Mesopotâmia. Isso aconteceu no século 18 a.C. Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. Então, a cidade transformou-se em um dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se erguiam importantes monumentos arquitetônicos, né? E o caso do zigurate, né, de Babel, citado na Bíblia como a torre construída para se chegar ao céu. Vamos falar agora sobre o Código de Hammurabi e a civilização mesopotâmica. Hammurabi, né, é o mais importante rei da Babilônia, que organizou o primeiro código de leis escrito, Código de Hammurabi, para o soberano, né? As leis que estivessem gravadas, todos poderiam obedecê-las, né, de qualquer lugar do reino. Esse código aí era de leis para padronizar suas ações, né, facilitando sua administração e estipulando direitos e deveres para a população, né? No entanto, as pessoas não eram iguais perante a lei no primeiro Império Babilônico.
tá? As sentenças eram estipuladas de acordo com a camada social a que o indivíduo pertencia, tá? Sobre as punições previstas variavam de acordo, né, com a condição social, tá, do infrator. Podemos observar, né, no Código de Hammurabi que ele parecia ser bem cruel nos dias atuais, né, mas tinha como objetivo regularizar a vingança, né. Dele se extraiu a lei chamada Lei de Talião, onde ele pregava, né, o princípio de olho por olho, dente por dente, né, onde devemos entender que a sociedade para o qual foi criado não havia a noção de um direito constituído. Em teoria, de qualquer pessoa poderia fazer justiça com as suas próprias mãos. Aqui nessa imagem, os templos religiosos, né, os zigurates, eram utilizados pelos sacerdotes, né, que a partir deles recebiam e transmitiam os sinais de vários deuses e deusas da civilização suméria. Característica dos povos da Mesopotâmia, né, aspecto de um baixo relevo, utilizado aí na decoração de templos, muros e palácios da Mesopotâmia, assim que era a decoração. Apesar da grande diversidade cultural, algumas características eram comuns às diferentes sociedades que se desenvolveram na Mesopotâmia. A economia era na base, a economia era a agricultura, que dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Tá? O sistema monetário era pouco desenvolvido, mas a cevada e os metais eram utilizados como referência de valor. Na sociedade, a região predominava as pessoas livres. Os escravos surgiram durante as guerras e pertenciam à comunidade. Era utilizado nos trabalhos mais duros, como os das minas. A religião dos povos mesopotâmicos era politeísta, né? Cada povo cultuava com mais intensidade uma divindade. Os babilônios, né? Os Marduk, os assírios, o Assur, uma deusa bastante popular era a Star, protetora da fertilidade, né? Vida, beleza e do amor. Ciência e cultura, podemos falar sobre os povos mesopotâmicos que eles se destacaram na ciência, na arquitetura e literatura, observando, né, o céu. Os sacerdotes desenvolveram os princípios da astronomia e também da astrologia. Os zigurates, templos que abrigavam celeiros e oficinas, eram também verdadeiras torres de observação, né, dos céus. Descreveram cálculos, né, do movimento de planeta e estrelas e a elaboração de sofisticados calendários. Foram os mesopotâmicos que elaboraram, né, o calendário, dividindo o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, cada um em período de 12 horas. Desenvolveram ainda cálculos algébricos, né, dividiram o círculo de 360 graus e calcularam as raízes quadrada e cúbica. Na arquitetura, introduziram o uso de arcos e decoração em baixo relevo. Na literatura, eles criaram poemas e narrativas épicas, como a epopeia de Gilgamesh, inspiradora da descrição do dilúvio bíblico. Segundo o Império Babilônico, já começou em 612 a.C. e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus, tá? Após a morte do rei Asbanipal, quem assume Nabokolassar, pai do famoso rei babilônico Nabucodonosor, que viveu entre 605 e 563 a.C. Os caldeus de origens árabes, né, ocuparam terras pertencentes à Mesopotâmia, ao lado dos medos, que eram povo da Média, derrotaram os assírios que ali habitavam, então formando assim um grande império, que foi o segundo império babilônico, né, ou império neobabilônico, que é chamado Novo Babilônico. Então, por esse motivo, os caldeus são chamados também de Novos Babilônios, né? A primeira investida dos caldeus ocorreu em 612 a.C., com a tomada da capital assíria, Nínive. Com a morte de seu pai Nabopolassar, Nabucodonosor, né,
continuou a conquista das terras e reconstrução das cidades que foram destruídas pelas guerras. Então, estes são os 2 reis mais importantes do Império Caldeu, né? E o governo de Nabucodonosor, ele foi um dos períodos mais áureos da Mesopotâmia. Então, a capital do império era a Babilônia, uma bela cidade construída com muralhas, palácios, santuários e templos. Após a morte de Nabucodonosor, que o governo, né, que governou cerca de 40 anos, houve um enfraquecimento do império. Então, a partir daí, eles foram dominados pelos persas, sob o comando do rei Ciro. Uma das principais características, né, que a sociedade, que os caldeus eram um povo semita, né, que eles conquistou a região da Mesopotâmia, tendo ali um caráter bélico, né, possuindo um caráter bélico e violento, né, e fizeram assim muitos escravos. No tocante à organização social, a sociedade dos caldeus era baseada na monarquia despótica e teocrática, porque ali tinha né, era comandado por um rei, onde havia o rei que comandava todo o império, né, e abaixo deles estavam os nobres, os sacerdotes, os comerciantes, pequenos proprietários e escravos. Na economia, as principais atividades da maior parte dos povos mesopotâmicos era a agricultura, a criação de animais e o comércio, tá? Onde que as suas conquistas dos caldeus e a necessidade de construir a Babilônia, né? Nessa fase, a economia foi gerada pelo serviço de construção, que a agricultura fosse uma importante atividade para alimentar o povo. Já na religião, como todos os povos mesopotâmicos, né, a religião dos caldeus era politeísta, com culto a diversos deuses, né, os quais estavam relacionados com a natureza e os animais, tá? Tanto é que na porta da cidade da Babilônia foi feito um mosaico de Star, né, a deusa do amor e a protetora da cidade. Já na cultura, Nabucodonosor transformou a cidade da Babilônia em um grande centro cultural. Sob seu governo foram produzidas diversas obras urbanas, desde ruas, jardins, muralhas, templos, palácios, dos quais se destacam os jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Eles foram os pioneiros nos estudos sobre astrologia e astronomia, e ainda também no avanço dos estudos da matemática. O chamado Ur, dos caldeus, corresponde à cidade suméria, que foi ocupada por essa civilização. Aqui podemos observar mais uma grandeza da Babilônia, durante o império de Nabucodonosor. O jardim suspenso da Babilônia, suspenso, vocês podem ver que está tudo assim no alto, todos os jardins, a coisa maravilhosa. Aqui eu estou deixando umas atividades, da própria apostila para vocês ir fazendo, tá? Faça o que vocês consigam, se não conseguir, tá? Nós vamos trabalhar na nossa correção na próxima aula, tá bom?